Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é como se expressar melhor usando a entonação. Gente, um tema muito importante, um tema maravilhoso para que você consiga falar em público sem medo, tá? É muito importante que você coloque isso no seu radar, que você coloque isso no seu mapa, para que você acabe percebendo nuances, e você vai começar a perceber nuances na minha comunicação, na comunicação dos outros, a partir deste episódio, tá? Então, anota na agenda aí outra coisa. Dia 24 de março, a gente tem um encontro onde eu vou te ensinar a falar em público sem medo. Vou te passar técnicas, um passo a passo, vou te mostrar detalhadamente como que eu fiz e como que meus alunos acabam fazendo, tá bom? Então marca na agenda, dia 24 de março, às 8 horas da noite, ok? E vamos lá, vamos pro vídeo. Primeiro vamos entender o que é entonação, né? Entonação é ênfase. É ênfase, é você dar ênfase, é você controlar a altura e você controlar o tempo sobre cada palavra, sobre cada frase, digamos assim, mas é mais fácil você pensar em cada palavra. As palavras, elas acabam tendo variações, e quando você não utiliza variação nessa palavra, variações nessa palavra, você acaba complicando ainda mais a sua comunicação. É muito necessário que você coloque no seu radar, que você coloque no seu mapa, que o poder da entonação, cara, o poder da entonação na sua comunicação. Você já viu aquelas pessoas que se comunicam e elas não variam o tom de voz, elas não variam a altura, elas não dão ênfase, elas não dão pausa, e aquela pessoa que fala direto, assim, ela fica falando o tempo todo e ela não dá pausa, ela continua falando desse mesmo jeito, ela continua, e chega uma hora que se torna chato, chega uma hora que aquele assunto se torna, putz, às vezes ela até tá falando de um assunto legal, mas, cara, você fica naquela assim, poxa vida, mas que negócio chato, hein? E aí você desconecta daquela pessoa e você começa a pensar em outras coisas. Você pensa, minha roupa no varal, será que eu dei comida pro meu cachorro hoje? Poxa, será que vai chover? Será isso? E você começa a devagar. Você perde a concentração, você perde a conexão que você tinha com aquela pessoa durante aquela fala dela e você começa a devagar. E tudo que você mais precisa na comunicação é a atenção das pessoas. Você precisa que as pessoas prestem atenção no que você está falando. E não é uma atenção, meu Deus, deixa eu focar no que ele está falando palavra por palavra. É uma atenção normal do dia a dia, só que a gente desconecta muito fácil. O nosso cérebro, ele é muito ativo, ele começa a pensar em muitas coisas muito rápido, principalmente as pessoas mais criativas. Então é difícil você segurar a atenção de alguém, principalmente quando o assunto é tipo esse aqui é um assunto meio boring, né, gente? É um assunto meio chato. E aí imagina se eu ficasse falando o tempo todo nesse mesmo tom de voz, sem dar pausa, sem dar ênfase, sem fazer nada nas minhas falas, você provavelmente ia achar um negócio chato e ia querer ir embora. Então, dar ênfase, você utilizar o poder da interpretação junto com a entonação, cara, é uma coisa maravilhosa. Eu vou te dar uma ferramenta que eu aprendi muito fácil, muito simples para você aplicar, tá? Eu aprendi onde que eu aprendi isso? Tudo lá dentro do teatro. Então, eu vou trazer uma ferramenta bem simples, e não é para você atuar, gente, não é para você ser ator, tá? Tira esse preconceito. É simplesmente para você aplicar no seu dia a dia, para que você consiga melhorar a sua ênfase, a sua entonação, o seu falar em público, a sua comunicação. Tá? E por que isso é tão importante, Elisan? Primeiro, quando você melhora a sua comunicação, você está melhorando os seus relacionamentos. Como eu falei no episódio passado, nós somos seres feitos de relacionamento. Então a gente tem relacionamento o tempo todo. A gente está se envolvendo o tempo todo com pessoas. E não é sempre no sentido bíblico, gente. Não é romântico, não, tá? Você está se envolvendo. Você conversa com seu amigo, você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu vizinho. Você conversa com as pessoas. Então você é feito de relacionamentos. Quando você melhora, quando você potencializa a interpretação dos outros com a sua entonação, você está facilitando a comunicação entre A e B, que é você e mais essa outra pessoa que está te escutando. Da mesma forma, você induz a outra pessoa a melhorar a interpretação dela também, tá? Facilita para as outras pessoas te entenderem mais, principalmente quando você dá pausas, quando você dá ênfase em algumas coisas, quando você trabalha essa nuance, tá? Então, nós somos seres muito curiosos. Se você trabalha, por exemplo, só altura, chega uma hora que você começa a falar um pouquinho mais baixo, mas com uma interpretação, com algo, a pessoa, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, ela vai parar para te ouvir, porque, sabe por quê? A gente conta segredo baixo, e segredo é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir. Deixa eu te contar um segredo aqui. Quando você fala isso, você ativa uma coisa na cabeça da pessoa que ela fica, meu Deus, eu quero ouvir, eu preciso ouvir, deixa eu chegar até mais perto aqui para ouvir o que essa pessoa está falando. Então é super importante você controlar a sua comunicação para que você envolva as pessoas.
Um lugar onde eu aprendi isso foi no teatro, porque lá a gente precisa contar histórias reais, né? A pessoa que está pagando para assistir um espetáculo, ela precisa acreditar naquilo. Não real que ela precisa ter acontecido, tá, gente? Mas naquele momento, aquela história está acontecendo. Dentro do teatro existe muito isso. O ator, ele não mente. O ator tá ali para contar a verdade do personagem dele, tá ali para interpretar todas as vontades, todas as defesas daquele personagem dele. Se ele tá certo ou tá errado na cena, não importa. O que importa é que ele está passando verdade. Para você passar verdade, você precisa trabalhar a interpretação, você precisa trabalhar a entonação. E isso eu utilizei fora dos palcos, eu utilizo aqui com você, em vídeo, eu preciso passar verdade para você. Por mais que esse assunto seja verdade, ele precisa parecer verdade, tá? Precisa, porque senão você não acredita. Você fica assim, pô, mas será que isso vai funcionar para mim? Será que funciona para os outros? Nossa, mas... E você começa a ter um monte de dúvida. Quando você começa a ter um monte de dúvida, você começa a desconectar. Principalmente porque você começa a pensar em outras coisas. Tá? O interessante aqui é que você assimile o conteúdo, é que você assimile esse tema. Para você assimilar, eu preciso utilizar a variação, eu preciso utilizar a pausa, preciso utilizar a entonação, tom de voz, tudo isso é muito importante. Aliado com o quê? Aliado com o físico, se você está assistindo o vídeo, não escutando o podcast. Tá? Então tudo isso ajuda a você contar uma história. Qual história é essa? Às vezes você quer vender um produto, às vezes você quer chamar alguém para sair, às vezes você quer gravar um vídeo, às vezes você quer fazer uma entrevista de emprego, às vezes você quer fazer uma reunião, às vezes você quer fazer alguma venda de um projeto para o teu chefe, você quer colocar uma coisa para a empresa e falar, gente, ó, esse projeto aqui, vamos entrar nele, e você precisa defender a sua tese, você precisa colocar mais pessoas a par disso. Para você colocar mais pessoas, você precisa trabalhar a sua entonação. Tá? É muito importante que você trabalhe a sua entonação. Existe um erro grande que as pessoas cometem, que é confundir a entonação com algo forçado. Por mais que você trabalhe a sua entonação, para mim é tranquilo, de verdade, é muito fácil para eu trabalhar a entonação. Agora, se eu pego uma pessoa nova, que está começando hoje, por exemplo, a trabalhar a entonação, cara, às vezes não fica natural a fala dela. Fica aquela fala muito forte. A pessoa, ela ainda não pegou o negócio da entonação e ela fica forçando a entonação. Tá? A entonação, ela tem que parecer natural, ela tem que sair de uma forma natural. O que que você faz que sai de uma forma natural? Quando você faz e faz e faz e faz e faz. Você treina, chega uma hora que aquilo se torna natural para você. Porque já está pré-estabelecido no teu sistema de comunicação. A forma com que você se comunica, ela já está presente. É como se fosse uma marca registrada tua, onde você dá entonação para algumas palavras, onde você não dá entonação para outras, onde você dá ênfase, onde você trabalha a pausa, onde você trabalha o tom de voz. Então, entonação, ele envolve muita coisa. Por isso que eu gosto de colocar sempre a interpretação. Porque a interpretação é o seu ponto de vista, é você interpretando algo. Pode ser você interpretando seus pensamentos, seus sentimentos, a outra pessoa, um filme, qualquer coisa. Interpretação. Você está interpretando algo. Interpretação é muito mais do que atuação. As pessoas geralmente têm essa tendência natural a confundir. Você fala interpretação, a pessoa, ixi, eu não quero atuar. Atuação é também interpretação. Só que interpretação é muito mais do que atuação. Interpretação são várias coisas, tá? E a entonação entra justamente nisso. E é super importante que você torne uma pessoa agradável para ouvir. Porque às vezes você pode não conectar. Se você está aqui me escutando, você provavelmente se conectou comigo. Mas às vezes você olhou uma pessoa que estava falando sobre um assunto que você gostava e, tipo assim, você não conectou? Sabe? A pessoa falou e você, puxa, legal esse assunto, mas eu não me conectei com você. É mais ou menos isso. Então tem alguns aspectos que vão fazer você se conectar com outras pessoas. Só que entenda que a entonação, ela é fundamental para esse tipo de coisa. Para você gerar mais conexão. Você precisa, quando você está conversando, quando você está se comunicando com outra pessoa, você precisa gerar conexão. Você precisa se tornar atraente, digamos assim, para se ouvir. Senão a pessoa vai, pô, não gostei do tom de voz, do timbre, disso, daquilo, e ela já começa a achar várias coisas. E aí, se ela encontra você sem entonação, encontra você falando o tempo todo assim, sem expressão, falando sobre um assunto que é legal, mas de uma forma bem chata, sem colocar interpretação, sem colocar entonação, eu até coloco interpretação, não querendo colocar entonação. Então, essa pessoa, ela vê, ela escuta você falando desse jeito, é mais um ponto para ela não gostar de você. Ah, não gostei disso. E se a pessoa não se conecta, ela não te escuta. É bem simples assim, tá? Bem simples. Então se torna uma pessoa interessante para se ouvir, tá bom? Vamos lá.
o tempo, né? Por que que você deve investir um tempo para você aprender a interpretação, para você aprender a entonação? Como eu disse, vai variar para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. E não entenda que você só tem um papel na sua vida. Às vezes você é um vendedor, mas você também tem relacionamentos. Você é um vendedor, mas você também tem amigos. Você é um vendedor, mas você também faz outras coisas da sua vida. E outras coisas que envolvem relacionamentos. Você precisa estar sempre perto de pessoas. O tempo todo você está com pessoas. Você fala, você conversa, você briga, você xinga, você resolve problemas, você faz várias coisas sempre envolvendo pessoas. Então, se você trabalha em interpretação, se você trabalha em entonação, você facilita o entendimento de outras pessoas e pode ser para qualquer coisa. Pode ser para venda, pode ser para você gravar vídeo, pode ser, gente, de verdade, pode ser para qualquer coisa. E uma pessoa, como ela não tem só um papel, ela pode aplicar isso em vários outros lugares. Tá? Tem o Elisanzinho aqui, que está gravando vídeo, que estou passando como se fosse um professor para você. Aí tem o Elisanzinho, que é marido, tem o Elisanzinho que é amigo, tem o Elisanzinho que é filho, que é irmão, que é isso. Então são vários papéis que você assume, e não são personagens que você dá para esses papéis, não. São papéis mesmo, onde você tem lugar que você fala de uma forma, tem outro lugar que você não fala daquela forma. Tem lugar que você age de uma determinada maneira. Mas não significa que você está escondendo quem de fato você é. É que você está se reservando, você reserva-se para coisas naquele momento. Você não pode ser extravagante, digamos assim, em todo momento. Está na igreja, isso é extravagante da mesma forma que você está no bar. São coisas diferentes, são ambientes diferentes, que precisam de papéis diferentes, que precisam de suas interpretações diferentes. Então, por isso que é importante você trabalhar a entonação, porque você não mistura papéis. Quando você está usando entonação e interpretação, você está facilitando, sempre facilitando, o entendimento da outra pessoa. A pessoa entende muito mais fácil. Sabe aquela pessoa que explica, aquele professor que explica de uma maneira legal? Que você estava no colégio e de repente tinha um professor que explicava matemática. Aí você, matemática já é um assunto meio, para alguns já é um assunto meio assim, para outros. Mas digamos que você gosta de matemática. Só que tinha um professor que deixava a matemática chata. Sabe? Aquele professor que deixava a matéria que você gostava, português, sei lá, educação física, qualquer coisa assim, ele deixava um negócio chato, ou deixa um negócio chato. Pode perceber, cara, 100%, perceba 100%, cara, perceba 100%. Muito do que ele deixa chato é a falta de entonação, a falta de interpretação. É empatia, é você se colocar no lugar do outro, falar assim, será que essa pessoa está entendendo dessa forma que eu estou explicando? Será que eu estou explicando de uma forma rápida? Será que eu estou explicando de uma forma chata, de uma forma isso, de uma forma aquilo? Cuidado para isso não gerar ansiedade, mas você precisa se colocar no lugar do outro para que você consiga se comunicar bem, para que a pessoa consiga te entender. Então, aquele professor que deixa a matéria chata, provavelmente é uma pessoa que tem dificuldade com entonação ou com interpretação, tá? É sempre assim, cara, anote. Perceba, porque ele sabe da matéria que ele está explicando. Ele sabe, só que ele sabe tanto que ele até perdeu a empatia. É aquele professor que é sem paciência, sabe? A pessoa pergunta e a pessoa... tá bom, vamos lá. Ó, isso aqui é desse jeito por causa disso. A pessoa não coloca entonação, não coloca a vida. Quando você coloca interpretação, você está preenchendo de vida aquela tua comunicação, tá? É sempre importante você colocar isso. É um grande benefício que você vai gerar, você gerar mais conexão. Tá? Esse aqui é outro ponto. Qual é o maior benefício, ou um dos maiores benefícios, quando você coloca entonação na sua comunicação quando você está falando em público? Quando você está se expondo? Você vai gerar conexão, tá? Sempre você vai gerar conexão e você vai fazer com que o assunto seja mais gostoso de se ouvir. E existe um ponto aqui onde as pessoas elas erram bastante, que é quanto mais você prepara um script, que é isso que eu te ensino a você se preparar, tanto um script, quanto você se preparar fisicamente, emocionalmente, para você se apresentar em público, porque não é natural isso, e quanto mais você se prepara, menos natural tende a ser. Quanto mais você se prepara para você falar algo, por exemplo, pensa lá no teatro, quanto mais os atores ensaiam, menos natural tende a ser. Então, quando você coloca interpretação, você coloca entonação, naquilo que você decorou, digamos assim, você está colocando vida. Você está dando vida a um personagem, ou você está dando vida a uma fala, ao que você gostaria de falar. Isso serve para qualquer coisa. Eu quero me preparar para entrar numa entrevista de emprego. Tá? Você foi lá, estudou sobre a empresa, estudou sobre isso, estudou sobre aquilo. Vou trazer um vídeo só sobre entrevista de emprego, que eu acho que é válido, é bem legal, porque é um momento onde você está tímido, é um momento onde você tem muita vergonha,
né? Em um momento onde você não controla tanto assim a sua expressão. Eu já passei por várias dificuldades de entrevista de emprego até entender como que funcionava de verdade. Mas você pode fazer isso em várias coisas. Você pode trabalhar a entonação em vários momentos, tá? Pode ser na entrevista de emprego, pode ser nas vendas, pode ser falando com alguém que você gosta, pode ser sobre um assunto muito importante para a família, para os amigos, não importa. É importante que você coloque entonação na sua frase, na sua fala, em todo momento. E como você sabe, entonação é pausa, entonação é tom de voz, entonação é interpretação. É mais pura interpretação daquilo que você quer falar. Para que soe de uma maneira boa, para que soe de uma maneira fácil para outra pessoa. A outra pessoa que está te ouvindo, ela precisa saber que aquilo é interessante, que aquilo é importante, ou que aquilo é de alguma forma legal para ela, não só para você. Tem que ser interessante para outra pessoa. Eu adoro falar sobre esse assunto. Adoro falar sobre esse assunto. Mas às vezes eu posso cair numa cilada de ficar falando muito sobre esse tema, e aí chega uma hora que você acaba diminuindo a energia e você perde a interpretação sobre as coisas. Você perde a entonação. E no momento que você perde a entonação na tua fala, você desconecta a outra pessoa. E quanto mais você treinar, quanto mais você pega uma fala, digamos assim, eu quero chamar alguém para sair, aí você pensa várias vezes como que você vai começar. Oi, fulano, não sei o quê. Oi, fulano, não sei o quê. Oi, fulano, não sei o quê. Você sempre fica pensando. Quanto mais você trabalhar nisso, a tendência é ele ficar menos natural, robótico, porque você decorou. Já viu aquelas pessoas que decoram uma fala e você pega na hora que a pessoa decorou? A pessoa decorou aquela fala, cara. Você olha, a pessoa tá falando assim, porque eu saí hoje de casa e aí eu comprei um mamão na rua e aquele mamão caiu no chão. E você fica assim, cara... Tá robótico, por mais que seja verdade, por mais que seja história, principalmente história, né? Geralmente história, ela não tende a ser decorada. É uma história. Só que eu aprendi a decorar a história, porque eu trabalhei com teatro, eu trabalho com teatro. Então, trabalhar a história, trabalhar a forma com que você vai envolver a pessoa, a forma com que você vai comunicar é muito melhor do que você ficar colocando simplesmente uma coisa decorada. Você pode decorar e pode dar vida. No teatro a gente faz isso o tempo todo, a gente decora, estuda o texto, né, que a gente fala. Estudar o texto é você entender o que você está falando. Isso vai trazer ainda mais interpretação sobre tudo aquilo que você está falando. É você entender de fato. Por isso que um dos primeiros pontos, quando eu vou te falar assim, para você falar em público, você precisa trabalhar a preparação, e o outro ponto é você trabalhar o que você vai falar. Você saber do que você vai falar. Isso te traz segurança, te traz paz de espírito, tá? E a gente já chega na parte prática. Só entenda que é muito importante você colocar entonação nas suas falas e trabalhar com intenção. O que é trabalhar com intenção, Elisa? É você testar, tá? É você testar no teu dia a dia mesmo. Você se comunica todo dia com pessoas. Você não vai ficar testando com o computador, você não vai ficar testando sozinho. Dá para você testar sozinho? Dá. Grava, coloca ali para gravar e começa a trabalhar a interpretação, começa a trabalhar a entonação. Mas o melhor mesmo é você trabalhar com pessoas. Porque assim você começa a perceber nuances físicas nela. Você começa a perceber nuances de entendimento, onde a pessoa, você está conversando com a pessoa e você trabalha a entonação, cara, você vê que a pessoa entendeu. Você vê no corpo da pessoa, a pessoa está falando alguma coisa, sem interpretação, sem entonação, a pessoa está te olhando assim, está tentando entender. Aí quando você coloca entonação, a pessoa já balança a cabeça, já dá um sorriso, já começa a prestar mais atenção em você, porque você está trabalhando a entonação. Você está trabalhando a facilidade para ela interpretar aquilo que você fala. Isso é fundamental, tá? Ok? E vamos para a parte prática. Vamos começar na parte prática, tá? Antes de começar na parte prática, por que você não faria? E o porquê que você, às vezes, pode cair nessa cilada de, Elisa, a entonação não é tão importante assim. Quando você desconecta a comunicação, tá? Você está desconectando com a pessoa com quem você está falando, você está acabando de perder o interesse. Você acabou de perder o interesse daquela pessoa naquilo que você estava falando. Pode ser qualquer coisa. Você está vendendo um produto, você está falando, cara, ó, essa garrafinha de água é legal por causa disso. E chega uma hora que você está falando, ela é legal porque ela é assim, ela tem esse peso, ela consegue colocar água, suco, refrigerante. Você pode colocar um monte de coisa dentro da... Você passa desinteresse para a pessoa com quem você está se comunicando. E passar desinteresse, essa pessoa não está interessada em mim, eu não estou interessada nela. É basicamente isso. O ser humano, ele é arrogante e ele gosta muito de ser o centro das atenções. Então, você colocar entonação, você está dando importância para aquela pessoa. Quando você está me ouvindo aqui, você não se sente importante, não parece que eu estou falando diretamente para você,
porque eu tenho a empatia de entender que você quer saber sobre esse assunto e que eu sei muito conteúdo sobre ele, só que se eu passar de uma forma arrogante e falar assim, cara, você precisa ter interpretação, precisa ter entonação para você aprender a falar em público, porque senão você não vai aprender a falar em público. Se eu passar de uma forma arrogante para você, você vai ficar, pô, cara, esse cara aí é meio arrogante. Tem gente que aprende de uma forma mais estúpida, mais grosseira. Tem gente que não, tem gente que gosta de uma forma mais leve, de uma forma mais de boa, de uma forma... Tem momentos que eu utilizo esse momento, essa entonação mais agressiva, digamos assim, porque são coisas que às vezes precisam entrar na tua cabeça de uma forma mais agressiva. E tem coisas que não. Tem coisas, principalmente quando eu estou falando sobre ansiedade. Perceba que quando eu falo sobre ansiedade, eu diminuo o ritmo da forma com que eu falo de uma forma mais dócil, de uma forma mais fofa, digamos assim, mais calma, tá? Porque eu sei que isso é um assunto que dói muito. Timidez também. Quando eu estou falando sobre timidez, eu sei que é um assunto que dói muito. Porque as pessoas sofrem, eu já vi pessoas sofrendo demais, eu já sofri demais com timidez, com a falta de expressão. Então tem assuntos que eu pego, começo, opa, vou falar mais de boa. Tem assuntos que é pancada, tem assuntos que você, cara, é assim, 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 assado. Precisa fazer desse jeito. E aí você, sabe, é entonação, é interpretação sobre as coisas. É fundamental. Se você não fizer, uma cigarra. Se você não fizer, você vai acabar prejudicando a sua comunicação. Você vai prejudicar a pessoa com quem está ouvindo, a pessoa com quem você se comunica todos os dias. Pode ser para venda, pode ser para chamar para sair, pode ser amizade, pode ser qualquer coisa. Trabalho, reunião, entrevista de emprego, gravar vídeos, tudo, tá? Qualquer coisa que você precise se comunicar verbalmente, você precisa colocar em entonação, tá bom? Importante demais. Vamos lá, aonde que as pessoas mais erram? Vamos para a parte prática aqui. Onde elas mais erram quando elas querem trabalhar a entonação? Forçar. Cara, um dos maiores erros, na verdade, da comunicação é forçar. Tudo que você força tende a dar BO, tende a dar problema, tende a soar como falso. Porque as pessoas, elas são treinadas para perceber inautenticidade. Desde pequenininho você é treinado, cara, teus olhos, a tua mente, o teu corpo é treinado para perceber se aquela pessoa está mentindo para você ou não. Se o que ela está falando é verdade ou não. Por isso que tem muita gente que é cética. A pessoa olha e fala assim, não acredito nisso. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, não acredito em você, cara pálida. Não acredito em você. Não estou acreditando nisso que você está falando. E por muitas vezes, você ativa um preconceito, digamos assim. Por muitas vezes você coloca um preconceito na frente, justamente por você não acreditar naquela pessoa. E aí você começa a procurar coisas que desfavoreçam. Pode ver, cara, você fala, não acredita, e você começa a prestar mais atenção para ver a entonação, para ver o jeito que ela se comunica, para ver como que ela faz com os olhos, como que ela faz com a boca, como que ela mexe o corpo, como que ela fala, como que ela pausa, como que tá o ambiente dela, sabe? Você começa a prestar atenção nesses mínimos detalhes. E tem coisa que entrega, por exemplo, tem sinais físicos, as microexpressões faciais que entrega muito se você está mentindo ou se você não está mentindo. Outra coisa é a entonação. A entonação falsa, aquela entonação forçada. Pô, pode ser verdade, cara, pode ser verdade. É que nem se eu falar aqui, eu tenho uma garrafinha de água aqui do meu lado. Pô, eu tô forçando uma entonação, por que eu tô forçando essa entonação? Que isso? Se desconecta, sabe? A gente tá o tempo todo ouvindo pessoas e conversando com pessoas e as pessoas elas não estão forçando a entonação. Quando alguém força a entonação, opa, teu ouvido tá treinado, cara. Opa, alguma coisa aconteceu aí. O que foi que aconteceu? Você começa a prestar mais atenção para pegar na mentira, digamos assim, ou para pegar uma pessoa, tipo, pô, que informação é essa que você tá passando? Será que é verdade? Será que não é? Como que é? E aí você começa a prestar atenção. E eu tenho uma garrafinha de água aqui do meu lado. Só que eu não preciso dar uma entonação de eu tenho uma garrafinha de água aqui do meu lado. As pessoas, elas forçam e por forçar, elas acabam transformando aquela verdade em uma mentira. Não minta. Não minta. Principalmente se você está falando a verdade aqui, ó. Não minta. Se você está falando a verdade e você tenta forçar uma entonação, você está mentindo. Aquilo soa como falso. A pessoa não vai acreditar em você. É o primeiro ponto para você ter uma credibilidade, principalmente quando você está se comunicando. Quando você está se comunicando, cara, você é fundamental. Preste atenção nas pessoas, comece a perceber que todo dia, toda hora, elas colocam entonação. E quando você aprende a colocar entonação com consciência, você não força. Você só pensa e treina para que aquilo soe como uma verdade absoluta. Para que tudo que você fale tenha entonação, tenha uma coisa que a pessoa olha e fala, pô, que gostoso que é ouvir essa pessoa. Porque ela fala todas as palavras, ela coloca entonação em momento certo, ela reduz em momento certo, ela acelera em momento certo,
ela fala algumas palavras mais longas, ela fala algumas palavras mais curtas, e ela é direta, e a comunicação dela começa a ser gostosa, porque você começa a olhar e falar assim, pô, que gostoso, tem uma coisa que é boa de ouvir essa pessoa. Não é sobre assunto, não é que ela é bonita, não é que é isso, é a forma com que ela fala. Tem pessoas que elas têm o dom, essa coisa que nasceu com ela, com uma facilidade de falar bonito, de falar isso, mas as pessoas treinam. Elas treinam muito. Você pega o Cortella lá, que é uma pessoa que tem uma comunicação diferente, que tem uma forma de entonar diferente, ele tem uma entonação completamente diferente, mas aquilo pode soar em primeira instância para vocês falar assim, putz, que coisa diferente. Mas aí você começa a ouvir ele falando daquele jeito, e aí você começa a ver tipo uma coisa, pô, que legal, né? Deixa eu prestar mais atenção. É coisa dele, é peculiaridade dele. Cada um tem a sua assinatura. Você não precisa forçar ela não, tá? Só encontrar ela. Não force. Não force porque senão vai soar falso. É o primeiro erro que as pessoas geralmente cometem, tá? Forçar, tá? Ok, Elisan? Super entendi que a gente precisa trabalhar a entonação. Super entendi que eu preciso colocar interpretação na minha entonação. Mas por onde que eu começo? Qual que é esse exercício prático que você ia passar para eu aprender a trabalhar a minha entonação? Existe uma coisa que todo mundo praticamente tem em casa, que é isso aqui, ó. São livros. Eu vou até pegar um para você. Vou pegar o da Nora aqui. Cidade del Sol. A Cidade do Sol, cara. Livro da Nora. Vamos abrir aqui numa página que tá marcada aqui pra ela. Tem o cartão da caixa aqui. Vamos lá. Você vai trabalhar a sua entonação, a sua interpretação, principalmente com coisas que existam, tá? Não crie uma frase. Nossa, tem um negócio caindo aqui. Não crie uma frase. Peraí, gente, tá cheio de coisa aqui. Não crie uma frase, tá? Use palavras que já existam, frases que já existam aqui. Fica mais fácil para você, porque quando você cria, você já tá dando uma interpretação, tá dando uma entonação sobre aquilo. Quando você pega uma coisa neutra, você pode trabalhar a sua entonação de uma forma muito mais fácil e muito mais eficaz, tá? Eu vou ler aqui, ó, não sei se você tem esse livro, o livro é A Cidade do Sol, página 80, tá? Bem no comecinho aqui, ó. Eu vou trabalhar esse exercício, eu vou trabalhar a entonação de várias formas. Porque o intuito desse exercício é você fazer mudar o significado daquilo. Porque quando a gente fala, a gente tende a deixar entender algo, né? Eu estou falando isso e estou deixando a entender isso. Só que quando você aplica a entonação, você acaba colocando uma outra forma de ver aquela mesma coisa. Você acaba colocando um outro ponto de vista. Você acaba forçando a outra pessoa a perceber outras coisas. Então, a entonação ela é muito, muito mestre, muito chave na oratória, na sua comunicação. É muito importante que você trabalhe isso. E como que você vai fazer? Você vai pegar um livro, você vai ler uma frase, cara. Uma frase de 2 linhas, uma frase de 1 linha. E você vai ler primeiro ler branco, tá? Leitura branca. O que é leitura branca? É sem emoção. É tipo o carinha lá do Teletubbies, que o Briggs dublava. Lá, sabe? Olha, acordou. Ele ainda tinha é porque o Briggs tem uma voz maravilhosa, né? Mas ainda tinha uma espécie de interpretação sobre aquilo. Mas é leitura branca mesmo. No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marian. Simples, beleza? Agora a gente vai colocar entonação para as pessoas entenderem, ou para você trabalhar muito isso, de como você pode mudar o significado disso. No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marian. Vamos trabalhar a entonação de novo, de uma outra forma. No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marian. Tá? Agora vamos trabalhar a entonação mais pro final, vamos jogar a entonação pro final. No ônibus, voltando pro médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marian. Perceba que existe nuance. Se você não percebeu, pausa esse episódio, volta um pouco, escuta ele de volta, essa partezinha aí. Tá? Vou ler mais uma vez tentando colocar a entonação em outro lugar. No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marian. Cara, você pode trabalhar isso aqui de diversas formas. E é trabalhar mesmo. Aqui você pode forçar. Aqui é um momento onde você força, onde você está treinando. Não no momento onde você está fazendo de fato, eu tô conversando com a pessoa que eu gosto, vou trabalhar a entonação aqui agora. Não, espertão, porque você provavelmente vai soar como falso. Vai soar como falso. Se você está na entrevista de emprego, você quer trabalhar a entonação. Você tem que trabalhar antes, para que quando ela saia, ela já saia de uma forma mais natural, para que ela já saia de uma forma mais simples, para que ela saia de uma forma... Sabe, que você está falando é natural mesmo a palavra. Você está falando e você coloca a entonação naquilo.
Eu acabei de colocar a entonação na frase. Então, quando você acaba tendo o controle sobre a sua comunicação, você pode fazer isso em diversos momentos. Diversos. Acabei de aplicar de novo. Então, você pode fazer isso o tempo todo, cara. Faça. Várias vezes, tá? A entonação é mestre para você melhorar a sua comunicação, para você se tornar uma pessoa mais comunicativa ou uma pessoa mais eloquente, uma pessoa que é bonito de se ouvir, sabe? Você olha e você fala assim, nossa, que bonito, que gostoso de ouvir aquela pessoa. É porque você trabalhou isso antes. Não vem do céu não, gente. Não cai, não é divino não. Tem gente que tem facilidade, tem gente que vai sacar de primeira, mas tem gente que não. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não nasci com uma habilidade natural de interpretação. Minha interpretação era um dos maiores problemas da minha vida. Eu tinha muita dificuldade com a interpretação. A pessoa falava A, entendia Z. A pessoa falava C, entendia B. E aí isso me tornava uma pessoa muito mais difícil de se lidar. Pessoa mais explosiva, digamos assim, porque é difícil. Você não tá entendendo uma coisa. Cara, eu aprendi a ler, de verdade, tenho dificuldade com leitura até hoje, mas eu aprendi a ler de verdade mesmo, com uns 14, 15 anos. Foi um momento onde eu aprendi a ler. Eu não sabia ler. Com 12 anos, pelo amor de Deus, quando eu entrei no teatro com 12 anos para fazer 13, eu não sabia ler, gente. Não sabia. Pode perguntar para qualquer amigo meu que me conhecia naquela época, eu não sabia ler. Porque eu tinha dificuldade com interpretação. As letras se embaralhavam, as coisas ficavam muito difíceis. Era muito difícil a leitura. Então, quando eu comecei a aprender a aplicar a entonação na minha comunicação, quando eu comecei a aprender a aplicar a interpretação, cara, se tornou um mundo maravilhoso. Porque as coisas, elas acabam tendo outras formas. E isso que é mágico e, por outro lado, é perigoso. Porque quando você tem interpretação demais, você fica assim, será que a pessoa falou isso por causa disso? Ou será que ela falou isso por causa daquilo outro? Por que será que ela falou isso? Mas você tem margem para você trabalhar. Quando você não tem interpretação, quando você tem uma dificuldade com a interpretação, você só assimila uma coisa. Não é o será que a pessoa... A pessoa falou isso, né? Ah, a pessoa falou esse tipo de coisa. Então tá bom. Você já parte pra briga, já parte pra discussão. Não precisa. Quando você tem interpretação, você... será que ela falou isso por causa disso ou por causa daquilo outro? Você acaba colocando bondade nas pessoas, de alguma forma, assim. Às vezes ela falou com maldade, às vezes ela falou dessa forma mesmo, mas você quem é responsável pelas suas atitudes. Então, principalmente quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você tende a não controlar a sua expressão. Você xinga, você fala o que você não quer, você fala tudo que vem na tua mente, você não controla o teu corpo, você fica nervoso, fica passando a mão no rosto para cima e para baixo. Então, controlar a sua expressão é um ponto fundamental para que você possa controlar ainda mais a sua timidez. Tá? Então controle, trabalhe, cara, trabalhe, pega esse exercício do livro aí e trabalhe, velho, trabalhe ele uma vez por dia. Não precisa, a história da garrafa, você não precisa segurar a garrafa por 5 horas, segura ela por 1 minuto. Se você não sabe essa história da garrafa, volta no episódio passado, que tem, no episódio 26, que eu expliquei a história da garrafa, tá? Então aplica com consciência, aplica e treina, que vai chegar uma hora que a tua entonação, ela vai se tornar uma coisa um pouco mais natural. Tá? E quanto mais você trabalhar isso, menos robótico você vai ter que colocar, né, interpretação em cima, para ele não ficar robótico, principalmente num texto, eu quero falar sobre tal coisa. Aí, cara, é teste mesmo, pega esse texto aqui, ó, e tenta falar ele, tenta decorar ele, aquele pouquinho. Eu vou trazer um episódio sobre decorar texto, sobre decorar fala, sobre decorar o que você quer falar. Não precisa ser decorar, tá, gente? Mas é você ter uma noção básica, uma estrutura, para que você consiga seguir na hora de você se comunicar. Isso evita muito branco. Evita aquela sensação de nervosismo, de estresse, e você fica, cara, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar, ai meu Deus, tá acabando o meu assunto, o que eu falo, Você evita isso, tá? Fica muito mais fácil, fica muito mais simples para você se comunicar. A intenção desse episódio ou desse canal aqui é justamente esse, é desmistificar a comunicação para você, é te trazer que o falar em público, você pode fazer isso com técnica e sem medo. Você pode fazer, é aplicar técnica mesmo, técnica te traz segurança. Aplica e aplica, tá? Mas você tem que aplicar. Não vai cair do céu. Não é só você saber, eu sei dessa ferramenta agora. Agora eu sei. Agora tá bom. Não, aplica, cara. Vai facilitar muito mais sua vida, tá bom? Gente, é isso. Eu fico por aqui. Amanhã a gente tem mais um episódio às 9 horas da manhã aqui no Instagram. Eu tô pensando em trazer um outro formato de conteúdo também, tá? Além desse, vou trazer um outro, que aí é mais direto lá no YouTube. E você vai poder ver, então no Spotify provavelmente ele não vai rolar, porque eu quero algo mais visual, para que você possa acompanhar o meu raciocínio, para que facilite ainda mais o teu entendimento, que você pode dominar a sua timidez, você pode dominar a sua expressão, para que você possa falar em público sem medo,
Tá bom, gente? Um beijo na sua alma linda. Não esquece, dia 24 de março a gente tem um encontro ao Vivex. Não sei se vai ser ao vivo, na verdade, mas vai ser às 8 da noite, tá? Marca aí na sua agenda. Um beijo. Se inscreve aqui embaixo na descrição ou no link da bio. E eu te vejo lá. Tchau, tchau.